o Flamengo vai ter 225 milhões. O Palmeiras a gente colocou porque é uma conversa recente da nossa produção, no nosso site, 177 milhões o patrocínio anual que entra de receita com camisa do uniforme do Palmeiras. Então, assim, esses são os dois clubes que hoje têm a vida mais saudável, embora tenham realidades diferentes, né? Porque esses... Da onde é que vem o dinheiro do Flamengo? Uma parte da receita tá ali, ó. Daí vem o dinheiro. Patrocínio mais de 170 milhões. É uma parte da receita. Porque hoje o Flamengo é uma máquina de fazer dinheiro. Por isso que tem grana para contratar um Léo Ortiz, para contratar à vista, chegar lá no River Plate e pagar 80 milhões de reais. Faz o Pix aí, 80 milhões de reais. Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! A imprensa assustada com o Mengão. Cara, cada vez mais o Flamengo é outro patamar financeiro, né? Cheio da grana! Flamengo aprova novo patrocínio Master de 170 milhões de reais. A PixBet é o novo patrocinador Master do Mengão e vai pagar esta bolada por 2 anos, tá? Não vamos confundir as coisas. 2 anos, 170 milhões. Só que o Flamengo tem um patrocínio total hoje de 225 milhões de reais, porque ele tem vários patrocinadores, certo? Como BRB, Casa da Construção, tem outros aí também. Galera, então é o seguinte, vou trazer aqui para você este corte que tá top, merece o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. E o Everton Ribeiro vai renovar com o Flamengo? Vai sair? Vai acertar com quem? Cara, eu não sei. Eles falaram também da renovação do Everton Ribeiro, da situação do Everton Ribeiro, e o Flamengo já busca outro meia no mercado da bola. No final do vídeo tem aqui o nome, tem tudo certinho aqui, tá bom? Então assista o vídeo até o final, que temos aqui todas as informações. Flamengo contratando um novo meia. Se liga, vamos lá pro vídeo, simbora. E passa com Bandeira de Melo, que é um período sem títulos expressivos, sem jogadores caros. Não era agressivo no mercado. Não era agressivo no mercado. Hoje a situação do Flamengo é outra. Coloca na tela, por favor, o valor da camisa do Flamengo atual. Até pra gente chegar nesse lugar e embolar Flamengo, Corinthians e Palmeiras, né? O Flamengo hoje conseguiu um patrocínio master de 170 milhões por 2 anos. Mas hoje o Flamengo é uma marca muito mais atrativa do que é nesse momento a do Corinthians, que é tão gigante quanto. Mas assim, ó, o patrocínio fechado para esse próximo ano. O Flamengo vai ter 225 milhões. O Palmeiras a gente colocou porque é uma conversa recente da nossa produção, no nosso site. 177 milhões o patrocínio anual que entra de receita com camisa do uniforme do Palmeiras. Então, assim, esses são os dois clubes que hoje têm a vida mais saudável, embora tenham realidades diferentes, né? Porque esses milhões de diferença, uma diferença significativa dentro do futebol. Muito. Aqui no futebol, se você fala em 1 milhão, as pessoas acham que é barato. Né? Mas a vida com 1 milhão, você conserta a vida de 90% da população brasileira. Né? Se cada brasileiro tivesse essa possibilidade de ter 1 milhão de reais. Né? A gente tem que entender todo esse drama. Agora, tem aquela discussão também. O Corinthians disse que vai vender a camisa por 200. Já tinha 100 e tantos e vai fechar o patrocínio Mas olha o Master. tempo que o Flamengo demorou para chegar nesses 225 pós-reestruturação. Porque é um atalho para chegar e competir em um nível que o Flamengo e o Palmeiras atingiram com mais tempo ali. Claro, cada um à sua maneira. Né? Você teve a gestão do Paulo Nobre, você teve um patrocínio muito forte do lado ali com a Crefisa, tudo isso ajudou muito também a reestruturação do Palmeiras. Só que o Palmeiras não se apegou só a isso, o Palmeiras se reestruturou também. Em outras frentes, né? Para hoje ser um time estável, para ser uma potência sul-americana. O Flamengo ele construiu um caminho que você lembrou muito bem, Dani, com o Bandeira, primeiro segurando um pouco a casa, fechou a torneira, pagando dívida, times mais fracos. Aí ele começa a soltar um pouco quando contrata um Diego, quando contrata um Paulo Guerreiro, sem título. Passou um tempo, só que ele avisou, quando organizar a casa, vai chegar em um ponto de que vai ser difícil ganhar do Flamengo. Isso aconteceu. Está empilhando taça. Da onde é que vem o dinheiro do Flamengo? Uma parte da receita está ali, ó. Daí vem o dinheiro. Patrocínio mais de 170 milhões. É uma parte da receita. Porque hoje o Flamengo é uma máquina de fazer dinheiro. Por isso que tem grana para contratar um Léo Ortiz, para contratar à vista, chegar lá no River Plate e pagar 80 milhões de reais.
Faz o Pix aí, 80 milhões de reais. De La Cruz, melhor jogador do Campeonato Argentino. Vou comprar. Só que construir um caminho para isso. Eu acho, com sinceridade, o Flamengo é um exemplo nesse sentido. E eu acho que o Corinthians, que a gente está debatendo, ele tá querendo um atalho. Ele está indo para o all-in. Ele está indo naquela tática, né, de vamos formar um time forte agora, que você vai começar a arrecadar, vai entrar dinheiro. Só que isso é sempre muito arriscado, na minha opinião. Existe uma coisa no futebol que é uma roda que gira o futebol, né? O futebol ele gira como se fosse uma roda. Você tem bom time, você tem bilheteria, você tem conquistas, né? E você pode montar melhores times. Você tem bilheteria, tem dinheiro que entra nas conquistas, e essa roda do futebol... Base vendendo também. Essa roda do futebol, ela gira muito frequentemente. O Corinthians vendeu 2 meninos agora, um para a Bélgica e o Moscardo vendeu para o Paris Saint-Germain. Mas tinha que vender o Moscardo para o Paris Saint-Germain porque o Moscardo foi vendido quase pelo dobro que ele valia. O Moscardo valia 58 milhões, se fosse no mercado, numa situação normal, e o Paris Saint-Germain deu 112. Então o Corinthians falou, me dá logo esse 112 aqui. Entendeu? Esse é mais um recurso que vai entrar. Só que são 112 milhões e eles não são pagos uma nota em cima da outra. Muito bem que o Sheik poderia colocar, né, uma nota de dólar em cima da outra, porque para ele não ia fazer nenhuma diferença. Para o Corinthians faz. É mais um dinheiro que entra. É mais uma arrecadação que o Corinthians pode explorar. Então, agora, a camisa do Flamengo, quanto é que dá o valor total da camisa, 225.800. Eu não vou menosprezar 800 mil, não. Não. Você está falando só da camisa, né? Só da camisa. Olha o que entra com venda de jogador, bilheteria. Tem a venda de camisas, que é uma quantidade enorme que a torcida do Flamengo compra a camisa do Flamengo, que é uma coisa de maluco. Como a torcida do Palmeiras compra, como a torcida do Corinthians. Desses que a gente está falando. Do Atlético Mineiro, do Internacional, do Grêmio. Né? Esses dos times que fazem muito movimento. Ô, Pascoal, em torno você quer um exemplo? Porque às vezes a gente está citando Flamengo e Palmeiras. Acabei de citar aqui o Petralha. A gente está vendo o Atlético Paranaense atacando muito bem o mercado sul-americano nessa janela que está agora. Sim. Porque é um clube organizado financeiramente que pode fazer esses movimentos. É um time que se colocou e passou muito clube maior do ponto de vista de tradição, com todo respeito ao Atlético, né, que tem mais torcida, vamos colocar dessa forma. Sim. Hoje é um time muito mais competitivo, ganhando Copa do Brasil, Sul-Americana, brigando na parte de cima da tabela, só que ele se organizou para chegar nesse ponto de ser agressivo no mercado e ter a capacidade para contratar, para investir milhões em jogador. O mesmo acontece com o Flamengo, o mesmo acontece com o Palmeiras. Outras equipes é muito o que a gente vê lá na década de 90, de 80. Vamos comprar e se ficar aí com calote, depois a gente resolve. Na década de 70, a torcida do Corinthians, que buscava um título paulista e só conquistou esse título em 77, e muito torcedor do Corinthians, muito torcedor mais antigo, acha que essa é a maior conquista do Corinthians, que é o paulista de 77, de sair da fila e não conquistar títulos. A torcida falava assim, compra que a gente paga. Por quê? Porque o torcedor do Corinthians lotava o Morumbi com 120 mil pessoas, lotava o Pacaembu, todo jogo, continua todo jogo do Corinthians lotado. Todo jogo da Arena do Corinthians é lotado, 40 mil, 42 mil, 40 mil, 42 mil. A bilheteria é uma coisa que não dá pra dizer que não tá nessa conta. Não dá para o Corinthians não pode se queixar da sua torcida. Não pode se queixar por muitos motivos. Primeiro motivo, a torcida do Corinthians vai. Segundo motivo, a torcida do Corinthians consome o Corinthians. Terceiro motivo, a torcida do Corinthians é uma das poucas que eu conheço que não abandona o time dentro de campo. Não, jeito. O time pode estar jogando uma draga, o time tomou um baile do Bahia. Que eu acho que esse resultado contra o Bahia, né, aquela derrota para o Bahia, aquela goleada que sofreu do Bahia, jogando em casa, determinou o resultado da eleição do Corinthians. Porque terminou o jogo, poucos dias depois, né, já tinha eleição. E aquilo determinou, para mim, muito, muito o panorama do que iria acontecer na eleição do Corinthians. A questão financeira, ela acaba falando em outras frentes, né? Para o torcedor, o que importa é o futebol, o que importa são os títulos. E quando você consegue criar essa atmosfera de fazer um clube agradável e competitivo para quem trabalha nele, você consegue situações como a que o Flamengo tem agora para resolver. O Flamengo está com o contrato do Everton Ribeiro na mão,
está pedindo que o Everton Ribeiro assine 1 ano de contrato. O Everton fez uma contraproposta por 2 anos, ele queria 2 anos de contrato, mas o Flamengo sabe das conquistas, dos valores, sabe também de um desejo pessoal do atleta de continuar vivendo no Rio de Janeiro e está usando isso para um contrato que vence daqui 2 dias e meio. 31 de dezembro. E a gente não está falando de um atleta que não tem proposta de outro lugar. Não, ele tem mercado em outros grandes do futebol brasileiro. Se for a opção dele. Disputou a Copa do Mundo, gente. É um cara que tem, para mim, é um cara que tem ainda muita qualidade para demonstrar no futebol brasileiro. Tem gente que já acha que não, que a idade chega e tal. Eu também. Eu sei que às vezes tem algumas limitações físicas, eu entendo isso. Mas ele entra sempre e resolve no Flamengo. Sim. Quando ele não começa jogando e ele entra, ele resolve o jogo para o Flamengo. Eu sei de muitos clubes que têm vivo interesse, inclusive o Corinthians. Corinthians, Internacional, Corinthians Cruzeiro. Tem muito interesse que ele seja... Ele, inclusive, no Cruzeiro, foi um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, né? A memória afetiva dele do Cruzeiro deve ser muito agradável, porque... O craque do brasileiro. Foi jogador que teve uma passagem brilhante, depois de lá foi para a Arábia, né? E depois é que veio... Ele vai para a Arábia e depois ele volta para o Flamengo. Vem para o Flamengo. Enfim, se sou dirigente, eu fico de olho nessa aí, porque a possibilidade de ter um jogador dessa qualidade no meu time, puxa vida, tem um monte de... E se você fosse o Everton Ribeiro? Oi? E se você fosse o Everton Ribeiro? Valeria muito o que eu penso. Valeria muito o que eu penso. Por exemplo, eu quero 2 anos de contrato. O Flamengo fala, eu te dou um só. Mas tem time que me dá 2 anos, eu vou no time que me dá 2. Estão oferecendo. Eu acho que esse que é o ponto, né? Porque ele é um cara que tem muito mercado. Eu acho o Everton Ribeiro um craque aqui no futebol brasileiro. Ele já mostrou isso em diversas oportunidades. Cara, meia interessa a Corinthians. Só que o Corinthians não paga ninguém, cara. Vocês viram a notícia que saiu hoje? Que o presidente lá do Argentino Júnior, né? Detonou o Corinthians. Falou que eles não pagam ninguém. Como assim? Eles querem contratar todo mundo. Da geração dele, é um dos mais vitoriosos. É um cara absolutamente histórico, jogou muito no Curitiba, no Cruzeiro, né? No Flamengo dispensa comentários também, chegando na seleção brasileira, disputando Copa do Mundo. E por conta de tudo isso, um cara que com o Dorival voou no Flamengo, jogando de uma maneira diferente, né? Um posicionamento um pouco diferente ali no meio campo. Losango no meio campo. Exatamente. Né? Ele tem muito mercado. Então, assim, o Flamengo acho que está certo em ter uma convicção de oferecer, 1 ano de contrato. A gente quer você aqui, mas estamos te oferecendo 1 ano de contrato. Só que outros clubes, para atrair, te ofereço 2 anos aqui. E aí o jogador fica de fato mexido. É uma decisão muito pessoal, porque assim... Ele não abriu conversa ainda. Ele está tentando esgotar tudo que ele pode dentro do Flamengo. Identificado. Tem motivos pessoais, assim, de adaptação familiar, de ter um imóvel recém-comprado na cidade. Tem vários motivos pessoais. E eu acho que, além disso, tem a questão que a gente já colocou aqui da certeza de estar num clube estruturado. Eu sou dirigente desses outros times do Campeonato Brasileiro. Agora o Atlético Mineiro contratou o Scarpa, né? Sim. Mas dos outros todos... Tirando o Flamengo e que está discutindo com ele, e Atlético Mineiro, todos os outros 18, nossa, o telefone deve estar tocando. O Everton Ribeiro seria titular, acho que em 98% dos clubes brasileiros. No Flamengo ele não é. Dos 20 da Série A. Nos 20 ele jogaria em 18. No Flamengo hoje ele não é, né? No Flamengo hoje ele não é, provavelmente não vai ser no ano que vem, mas ainda é uma peça muito importante e é necessário você ter jogadores, ainda mais em um calendário de Copa América, que não vai parar o Campeonato Brasileiro. Então, por exemplo, o Flamengo vai ter o Pulgar na seleção chilena, vai ter o De La Cruz na seleção uruguaia, o Arrascaeta. Você precisa ter jogador lá para atuar durante a Copa América. O Everton Ribeiro é uma peça muito importante por conta disso. Mas ele seria titular e acho que qualquer clube do futebol brasileiro. A gente está falando de um jogador extremamente diferenciado. Eu acho que ele não desaprendeu. Eu acho que ele foi mais um jogador que caiu de produção e um ano muito ruim do Flamengo até a chegada do Tite. Só mais um que caiu de produção. Agora ele, Gabigol, esse jogador, Bruno Henrique, são todos jogadores ainda acima da média dentro do futebol sul-americano. A ver, tem data para acabar a novela, ou se não, a série pode começar uma nova temporada, né? Porque 29, o Everton tem contrato até o dia 31 de dezembro com o Flamengo, que analisa a contraproposta do jogador. Vou fazer um intervalo rapidinho.
Galera, se está molhando para o lado do Everton Ribeiro, se a negociação, a renovação não está acontecendo, não está saindo, o Flamengo já foi atrás de outro meia, cara. Olha só o que saiu agora. Flamengo sonda a situação do meia Evander, ex-Vasco, mas time dos Estados Unidos faz jogo duro para a venda. Aos 25 anos, jogador do Portland Timbers, foi uma das maiores contratações da Liga Americana. Sem uma definição para a renovação de Everton Ribeiro, o Flamengo segue mapeando o mercado para a posição de meia, mesmo após a contratação de De La Cruz. E os laterais, hein? O Flamengo não pensa em contratar lateral, só meia. Meu Deus do céu. E o nome observado dessa vez é o brasileiro Evander, de 25 anos, ex-Vasco e atualmente no Portland Timbers dos Estados Unidos. Eu acho que é assim que pronuncia, Portland Timbers. Ou Timbers, tanto faz. Tanto faz para mim. Essa não é a primeira vez que o Flamengo consulta a situação do jogador. Quando o jogador pertencia ao Midtjylland, eu acho que é assim que pronuncia também, o clube tentou o empréstimo, mas a negociação com os dinamarqueses não foi para frente. Agora, Evander voltou ao radar do Mengão. Tá aí, galera, a matéria completa, né? Muita coisa aqui, né, cara? Pode ir lá na página do GE e leia as matérias do Mengão. E mais, hein? Thiago Maia pode trocar Flamengo pelo Corinthians? É uma pergunta. Pode, lógico que pode. Entenda o cenário. Temos aqui, ontem a gente já trouxe essa informação, né? Que o Corinthians tem interesse no Thiago Maia. O Flamengo tinha liberado ele para negociar com o Corinthians. Só que o Flamengo, quer vender, né? O Flamengo não é bobo, né, cara? O assunto tomou conta das redes sociais nas últimas semanas e, de fato, há chance de acontecer. Mas não é nada simples. Thiago Maia tem mais 3 anos de contrato com o Flamengo, até o fim de 2026, e o clube investiu 24 milhões de reais para comprar 50% dos seus direitos econômicos em 2020. A outra metade pertence ao Lille da França. No Corinthians, Fausto Vera também perdeu espaço e pode ser usado como moeda de troca. Ele chegou a ser oferecido ao Atlético Paranaense pelo volante Eric. O problema é que o Timão contratou o argentino no ano passado por 35 milhões de reais, mas ainda deve grande parte do... novidade, né? O Corinthians deve o jogador. O Corinthians deve todo mundo, cara. Vamos lá, sem perder o foco. Mas ainda deve grande parte do valor, cerca de 20 milhões de reais ao Argentino Júnior. O que eu falei aqui no meio do vídeo? O Corinthians não paga ninguém. Foi o que falou o presidente do Argentino Júnior. Tá aí o Fausto Vera. E é isso, galera. Eu não vou estender muito, não. A matéria tá no GE, tá na página do Flamengo. Vão lá e leiam a matéria. Tá bom? O mercado da bola do Flamengo agitado. E eu acho que o Everton Ribeiro não vai ficar, cara. Porque faltam pouco mais de 48 horas para o término do seu contrato. E você, o que você acha? Comente aqui. Tamo junto, saudações rubro-negras, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Fui!